Rapaziada, o que foi que aconteceu? Que coisa. Eu tô falando um pouco mais baixo aqui porque já tá um pouco tarde, eu tenho que respeitar a outra moradora dessa casa, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo, cara. Não podia deixar de gravar esse vídeo. Promessa feita, às vezes, nem sempre, é promessa cumprida. E eu vou falar aqui desse atropelo absoluto de um encontro. E aí, no fim das contas, quando você analisa o encontro, não é nem tão surpreendente assim esse atropelo entre o melhor time da Premier League no momento contra um dos piores times da história da Premier League, da era Premier League. Acho que a cena que fica na cabeça, a cena mais emblemática desse atropelo, está aos 15 minutos do primeiro tempo com alguns torcedores, um número não muito pequeno, do Sheffield United deixando o estádio. Imagina isso, cara. Tu sai de casa, sei lá de onde que esses torcedores saíram, e você vê 15 minutos de futebol para voltar. Você vê 15 minutos de futebol do outro time, né? Que o seu mal pegou na bola. É sofrida, viu? A vida do torcedor do Sheffield United. Respeito muito quem ficou até o final. Muito, 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 muito. Desconfio de um certo masoquismo, inclusive. Sendo que o próprio Sheffield United sofreu aquele 8-0 no primeiro turno, também dentro de casa, para o Newcastle. Então, assim, é trauma atrás de trauma, né? Que coisa, cara. Que coisa. No fim das contas, o Newcastle acabou ficando mais próximo do placar recorde da era Premier League do que o Arsenal. O placar recorde é de 9-0, que aconteceu apenas 4 vezes em 32 anos da era Premier League, repito. A primeira foi em 95, Manchester United contra o Ipswich Town. E depois tivemos que esperar até 2019. E aí saíram 3 em 4 anos. 19, o Leicester para cima do Southampton. Em 21, Southampton mais uma vez sofrendo um. E agora o Manchester United, o único que aplicou 2 goleadas de 9-0. Em 22, agora mais recentemente, o Liverpool para cima do Bournemouth. Imagina tomar um 9-0, hein? Mas, cara, esse 6-0 do Arsenal é uma coisa impressionante. É só falar rapidamente antes do Sheffield e da fragilidade desse Sheffield United. Caminha a passos largos para ser a pior campanha da era Premier League. São 72 gols sofridos, mais do que o triplo de gols sofridos do Arsenal. E é o primeiro time na história do campeonato inglês, tá? Inglês, não é Premier League. Mais de 100 anos de liga inglesa. Primeiro a sofrer 5 gols, pelo menos, em 4 jogos seguidos dentro de casa. Em 2024, na Premier League, o Sheffield United é o 4º time que mais marcou gols dentro da própria casa. Tem 3 times, neste ano, dentro da Premier, que marcaram mais gols do que o dono do estádio. O Arsenal, o Brighton e o Aston Villa. O Vinícius Souza, que vai bem dentro das possibilidades de o volante brasileiro revelado no Flamengo, ele precisa sair do Sheffield United. Eu sei que é um bom trampolim e tal, mas tem que sair, cara, porque... E ele vai bem, que eu digo, né? É o segundo jogador, é a segunda maior média de desarmes da Premier League, atrás apenas do João Palhinha, do Fulham, e ligeiramente à frente do João Gomes, outro revelado no Flamengo, esse agora no Wolverhampton. Mas vamos lá, cara, esse Arsenal, e eu vou insistir nesse ponto, é o time que melhor joga no momento na Premier League. Mais do que o Liverpool, que está se virando com as ausências, que o Arsenal não teve tantas assim, né? Teve algumas, mas nem tantas, e hoje teve boas notícias que eu já trago daqui a pouco. Mas o Liverpool sofrendo muito mais. E mais do que o City, que até jogou bem contra o Manchester United, é verdade, mas quando você olha para o macro das últimas rodadas, ninguém tem jogado tanto quanto o Arsenal. Ninguém tem jogado tanto quanto o Arsenal. Isso quer dizer que vai ser campeão? É óbvio que não garante nada, mas é um excelente indício com o que a gente tem, né? E fevereiro foi o mês com mais gols da história da era Premier League, né? 158 gols, e o Arsenal foi o responsável por 18 desses 158, 6 a mais do que a segunda marca, dividida por Liverpool e Aston Villa.
E 18 não parece tanto quando você compara com 158, mas divide 158 por 20 clubes, né? No mundo hipotético. A divisão de gols teórica, que é de 5% para cada um dos 20 clubes, teve o Arsenal entregando com esses 18 gols mais do que o dobro, 11,4% do total. Uma média de 4,5 por partida no mês de fevereiro. E já começa no primeiro jogo de março a chegar muito próximo a essa média com 24 minutos de jogo, quando estava 4-0. O 3-0 dos 15 minutos, quer dizer, os 15 minutos da torcida saindo já estava 3-0. E aí 4 com 24 e ultrapassou 5 gols aos 39. Então foi por intervalo com 5-0. São 7 vitórias consecutivas na Premier League, 31 gols marcados. Como comparação, em toda a Premier League, o Manchester United marcou 37. E o Arsenal marcou 31 nas últimas 7 partidas. Apenas 3 gols sofridos. Tem, em toda a campanha, o melhor ataque, com 68 gols marcados. 4 a mais do que o Liverpool, 6 a mais do que o Manchester City. E a melhor defesa com 23 gols sofridos somente. Hoje repetiu a escalação da goleada contra o Newcastle e teve as boas notícias que eu disse, né? Principalmente o retorno do Thomas Partey ao banco, entrou no segundo tempo. O Gabriel Jesus também ganhou mais minutos entrando na segunda parte. Faltam o Zinchenko, o Tomiyasu e o Timber, né? Que vamos ver se ele consegue voltar em breve, seria uma excelente notícia. Mas quando a gente olha para Zinchenko e Tomiyasu, não dá para dizer que algum dos dois entra automaticamente na lateral esquerda, não, tá? O Kiwior tem entregado de maneira surpreendente para mim muito boas atuações. E o mesmo para o senhor Gabriel Jesus. Não sei, tá? Não sei se ele entra tão facilmente assim. O Jorginho encaixou muito bem no meio-campo ao lado do Rice e o Havertz tem ido bem na frente. Tem ido bem na frente. Nos últimos 3 jogos ele tem 3 gols marcados e 1 assistência. E 2 assistências, desculpa. Que hoje ele fez um gol e deu uma assistência, assim como o Gabriel Martinelli. E eu vi o jogo, claro, aqui na Inglaterra por meio da Sky Sports. E na transmissão a gente teve no pré-jogo a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Thierry Henry, maior jogador da era Premier League. E ele, junto com o Jamie Carragher, falando sobre 2 pontos que eu achei interessantes, destacando o sistema defensivo do Arsenal, isso no pré-jogo, né? E, cara, os números impressionantes da defesa, para além dos gols sofridos, que é a menor marca, repito, né? É o maior número de clean sheets, né? Jogos sem sofrer gol, agora são 11. Menor número de gols sofridos com bola rolando, 17. Menor média de XG contra, 0,71 por jogo. Cara, isso é deixar o adversário criar muito poucas chances de qualidade. É a menor média de finalizações sofridas no gol, 2,5 por partida. É muito pouco trabalho para o Raya ou para o Ramsdale quando ele tem a rara chance de jogar na Premier. E a menor média de toques do adversário dentro da própria área, 15,4 por partida. Cara, essa campanha do Arsenal, e olha que teve aquela penumbra ali em poucas semanas em dezembro e que já se dissipou completamente. E o Henry falou algo interessante que pouco se fala da evolução da posição de zagueiro, né? O próprio Carragher admitiu que quando ele era zagueiro a função era muito menos exigente com a bola no pé e hoje os caras têm que ser nível Saliba. Olha a evolução do Gabriel Magalhães, desde que chegou ao Arsenal, inclusive. O John Stones, enfim, são vários exemplos de jogadores que hoje fazem coisas que os zagueiros ou não faziam ou pouco faziam antigamente. Então, assim, gente, o Arsenal ele vive um momento irresistível, e que eu espero que traduza isso também para a Liga dos Campeões. Eu sei que não é a preocupação desse momento, porque eu imagino que o título que a torcida mais queira seja o da Premier League. Não sei, você me responde, se tivesse que escolher um dos dois. Mas semana que vem tem o Porto, né? No Emirates. E eu espero que o Arsenal consiga. É claro que o Porto é muito mais time do que vários da Premier League.
Não vou nem comparar com o Sheffield United, pois seria um desrespeito com a equipe do Sérgio Conceição. Mas seria interessante ver o Arsenal jogar pelo menos um pouco mais próximo do que vem demonstrando em diversos jogos, especialmente nesse ano de 2024, dentro do campeonato inglês. E daqui a pouco está chegando o confronto contra o Manchester City, né? Aliás, as duas próximas rodadas do Manchester City na Premier League são contra Liverpool em Anfield e Arsenal no Etihad Stadium. Essa tabela tá linda, hein? Essa tabela tá linda. Quem queria uma briga de 3 cavalos, uma corrida de 3 cavalos, tá vendo isso com 11 rodadas para o fim. Não estamos mais tão distantes assim do fim. Daqui a pouco chegamos à contagem regressiva de 10 jogos. Contagem regressiva também para íntegra da minha exclusiva com o Gabriel Martinelli, que eu fui entrevistá-lo em Londres na semana passada. E a íntegra será publicada no YouTube da TNT Esportes nesta quinta-feira, tá bom? Eu vou divulgar nas minhas redes sociais, porém já deixo aqui esse aviso, especialmente para você, alegre, feliz e retumbante torcedor do Arsenal, com toda a razão, tem que estar feliz da vida, cara. Isso aqui é muito especial. É muito especial. Em outras quadras da história, isso aqui era garantia de título, tá? É que hoje em dia não é mais. Mas isso aqui é muito especial. Muito especial. Vamos ver se fica ainda mais.